Olá mais uma vez, vamos à nossa quarta cerveja, voltamos à Bélgica, voltamos a uma abadia, mas desta vez não é uma abadia trapista, vamos a uma abadia beneditina, se podemos dizer assim, vamos à Maretsu, no sul da Bélgica, que é uma cerveja da abadia e há uma razão muito simples pela qual eu trago aqui, não é só pela cerveja ser boa, já provei, esta já conheço bem, mas é também para trazer uma cerveja que é de abadia, mas que não é trapista. Nem todas as cervejas de abadia têm que ser da ordem trapista, vocês já sabem, já falámos muito sobre elas. A ordem trapista é quando a cerveja tem de ser supervisionada por monges de uma ordem trapista, que tem o hábito de fazer os seus momentos de jejum, de muita introspeção, de não falarem, de terem uma ação para a comunidade, os lucros que fazem têm de ser revertidos para a comunidade, para ajudar causas sociais. Aqui, neste caso, estamos a falar da ordem beneditina, assim é, que é uma ordem diferente, continua a ser muito monástica, continua a ser de grande tradição, já é menos assim, mas a origem é essa. É menos assim porque a Maretsu, entretanto, foi adquirida pela Duvel. A Maretsu já faz esta cerveja, ou fazia esta cerveja desde 1872, se não estou em erro. E entretanto nas últimas décadas foi adquirida pela Duvel. Por curiosidade eu já visitei a abadia, isto porque um ex-colega meu, ele era neto da última pessoa com o apelido Maretsu a estar à frente da cervejeira. Muito conhecidos também por fazer queijo com o subproduto da cerveja. Eles, basicamente o que eles fazem é alimentam as vacas que estão ali nos campos à volta da abadia com os grãos que subadvêm da produção, e aí as vacas ficam muito contentes e conseguem dar leite fantástico para fazer queijo. Muitas vezes há muita esta tradição também de os produtores de cerveja de abadia fazem também queijo, porque o queijo era sempre visto como algo também que era preciso muita arte, muito saber, para que o queijo saísse sempre bem, um pouco à semelhança da cerveja, mas que ainda com mais regras, porque o queijo é mais suscetível a contaminações do que é a cerveja. Mas pronto, vamos aqui à Maretsu, à Blonde da Maretsu. Estamos a falar aqui de uma Blonde Ale, Belgian Blonde Ale. A gente já sabe, estamos na Bélgica, levedura tem bastante a dizer nesta cerveja. Vamos estar à espera de muitos aromas de ésteres. Ésteres é um composto aromático que é libertado pela levedura típica da Bélgica, este tipo de leveduras, que normalmente libertam muitos aromas frutados, muitos destes aromas a lembrar um bocadinho de banana madura, um bocadinho de figo, um bocadinho de ameixa. Imaginem aromas frutados de fruta madura e amarela, por exemplo. Estamos a falar de ameixas, estamos a falar um bocadinho de pêssegos maduros, figos, tâmaras, por exemplo. Estes aromas normalmente vêm da levedura e interagem depois com as notas do malte, com as notas do lúpulo, dessa forma. Outra característica que as leveduras belgas dão também é compostos aromáticos fenólicos. Compostos aromáticos fenólicos é outro componente libertado pela levedura, normalmente em combinação com malte, porque há maltes e trigo, por exemplo, tem bastante ácido ferúlico, que depois, quando interage com a levedura, vai dar bastantes notas fenólicas, a lembrar um bocadinho de cravinho, a lembrar especiarias, a lembrar pimenta preta, por exemplo. Quando eu disse tem ácido ferúlico, não quer dizer que leva ácido ferúlico na sua composição. Há maltes, principalmente o trigo, têm dentro dos seus componentes, dentro de outras coisas que têm um elevado índice de ácido ferúlico, mas não interessa muito para aqui, era só dizer-vos o porquê destes compostos virem ao nosso nariz quando tiramos cervejas belgas. Ela tem 6,5% de álcool, é um bocadinho mais do que se teria uma single, por exemplo, portanto, em termos de características, a gente vai lhe chamar a Belgian Blonde Ale. Em termos de álcool, se fosse uma cerveja que se regia mais por uma categorização das cervejas trapistas, por exemplo, teríamos que pôr isto quase numa categoria de Duvel. Em termos de álcool, as Duvel normalmente têm mais caramelos, são escuras,
esta não é, portanto está aqui um híbrido do que os estilos normalmente nos dizem, mas vamos lhe chamar uma Belgian Blonde Ale com 6,5% de álcool e vamos servir. Vocês já sabem, estou a usar o meu copinho da Affligem, meu copo universal para cervejas deste estilo. Aqui são 6,5% de álcool. Eu já vi no rótulo que, em termos de ingredientes, eles estão a usar xarope de glucose, que é usual de usar para cervejas belgas, porque o xarope de glucose ou açúcar ou dextrose, estes tipos de açúcares normalmente são adicionados de propósito a estas cervejas para transformá-las em cervejas mais secas, porque isto são açúcares simples, que a levedura depois, quando está a atuar e está a fermentar a cerveja, vai fermentar mais, vai atenuar a cerveja mais, vai consumir estes açúcares simples primeiro e a cerveja vai acabar por ser mais seca e vai acabar por ter um índice de bebibilidade, drinkability, maior. Vai ser muito mais fácil de beber. Isto faz com que a cerveja seja mais refrescante, que não seja tão aborrecida, não é aborrecida, é enjoativa, era o que eu queria dizer. Mas é isso. Se tiverem dúvidas, depois mandam um e-mail para o sindicato e eu tento responder a todas elas. Outra coisa importante aqui nesta cerveja é que ela é refermentada em garrafa. Significa que a maior parte do CO2 que a cerveja tem, da carbonatação, advém de existir ou de se terem proporcionado ou de terem feito de propósito a carbonatação dentro da garrafa, ou seja, o nível de CO2 que estava no líquido antes de ir para a garrafa não era o que a gente tem neste momento. Normalmente isto é feito por adicionar um bocadinho de levedura e um bocadinho de açúcar na hora do engarrafamento. E depois a cerveja vai fermentar um bocadinho dentro da garrafa, vai ganhar carbonatação, vai ganhar mais CO2, vai ganhar uma bolha mais fina, como nós conseguimos ver aqui, e isso vai também ajudar a cerveja a conservar-se um bocadinho melhor. Cervejas que normalmente têm refermentação em garrafa, elas conservam-se um bocadinho melhor. A razão é muito simples. Quando há esta refermentação em garrafa, basicamente o que está a acontecer é que a levedura que aqui está presente está a transformar o açúcar que foi adicionado em CO2 e em um bocadinho de álcool. E quando está a fazer esta ação, está a consumir o bocadinho de oxigênio que está aqui no topo da garrafa, neste espaço vazio, depois da cerveja ser enchida. E ao consumir este oxigênio, a levedura precisa de oxigênio para trabalhar, ao consumir este oxigênio está a transformar a cerveja e a garrafa e o conteúdo que está lá dentro em algo sem oxigênio. E o oxigênio é o pior inimigo da cerveja quando nós estamos a conservar a cerveja, porque vai oxidar, e a oxidação, como ocorre na fruta, por exemplo, é algo não positivo, vai fazer com que a cerveja perca atributos, a cerveja vai saber menos fresca. Mas, esquecendo, não é esquecer, a informação pode ser útil para vocês, vamos passar à prova. Vamos observá-la. A cerveja está vívida, tem uma boa espuma, bolha muito fina, a gente gosta disto. Temos aqui 1,5 dedo de espuma, não tem mais porque a cerveja está ali mesmo no limite do copo. A cor é ali um amarelo ligeiramente alaranjado, diria. Vamos cheirá-la. Notas de fruta, aqueles extras que eu vos falei há pouco, especiaria também. Aqui eu não diria que seja cravinho, por exemplo, como se encontra facilmente numa cerveja alemã Hefeweizen, por exemplo, uma Weissbier, mas eu diria que aqui está aqui um bocadinho de pimenta branca, um bocadinho de pimenta preta, para além de todas as notas frutadas, um bocadinho de banana madura, um bocadinho de figo. Eu noto também aqui notas de mel floral, por exemplo. Tem aqui notas de lúpulo fresco herbal e vamos provar. Interessante, eu falei-vos há bocado da utilização do xarope de glucose. Eu sinto que a cerveja é muito seca. Nós pomos em boca e vem aqui duas coisas que realçam logo quando eu a provo. Carbonatação, tem bastante carbonatação, pode ser indício da tal refermentação em garrafa. A cerveja tem uma carbonatação mais alta do que as cervejas que já provámos anteriormente. E depois tem esta secura que tem a ver com uma excessiva fermentação e atenuação que ocorreu durante a fermentação. A secura faz também com que a cerveja seja mais fácil de beber. E depois, numa segunda nota, vem notas de especiaria. Vocês provem, vejam o que é que vocês conseguem detectar ali depois de provar.
A mim vêm as notas de especiaria pós-prova. Engoli, carbonatação número 1, secura número 2, especiaria número 3 e depois vamos então à cerveja e às outras características que já são mais habituais, como o malte. Temos aqui uma nota de malte, um bocadinho de biscoito, um bocadinho de pão, um bocadinho de caramelo, levezinho, mas está lá. E as notas de lúpulo, estamos aqui com um aftertaste, a lembrar assim quase um bocadinho de flores, um bocadinho de herbal, ligeiramente mentolado, sem ser excessivo. A especiaria, para mim, a nota de fenólica, é o que está aqui a dominar em termos de aftertaste. Mas vamos prová-lo outra vez. Aqui também é interessante que é as cervejas, com o tempo e à medida que estão abertas e quando a provamos a primeira vez, provamos a segunda vez, elas mudam, elas têm, vamos detectar sabores diferentes, elas evoluem também no copo, porque ganham um bocadinho mais de temperatura, a temperatura faz realçar, quando eleva um bocadinho, faz realçar outros aromas e outros sabores que nós não estávamos a detectar ali. Interessante também é estar em contacto com o ar depois de ter estado, não sei, 3, 4, 5 meses dentro da garrafa. O ar também faz com que a cerveja se expresse diferentemente. Há gente que vai dizer que não se deve abanar a cerveja. Se vocês tiverem de gostar da cerveja, eu acho que vocês devem abanar a cerveja. Devem dar-lhe aqui um circular. Eu acho que é muito interessante fazer isso, porque vão detectar outros aromas, vão revolver a cerveja, vão pô-la toda mexida e vão conseguir detectar mais aromas. Isto é uma cerveja, ela está muito bem feita, é um clássico belga, claramente que isto remete para a Bélgica, para outras cervejas que eu já provei. Está muito bem executada, é uma marca muito respeitada na Bélgica também, principalmente por pessoas um bocadinho mais velhas, pessoas que se habituaram ao renascer da Mare de Sul e que a Mare de Sul fosse uma cerveja e uma cervejeira de renome, e essa é a razão pela qual a Duvel acabou por a comprar. Mas é isso, cerveja muito boa, cerveja bastante bem executada, tem aquela arte que eu gosto muito nas cervejas mais tradicionais, mais clássicas da Bélgica, que é o de mascarar o álcool que as cervejas têm. Ela tem 6,5%, eu praticamente não sinto o álcool que ela tem. Já tivemos estes exemplos noutras cervejas em meses passados, em que mesmo cervejas com um alto teor alcoólico, basicamente nós provávamos e elas era como se não tivessem tanto álcool assim. Teríamos que degustá-las bastante para começar a sentir o poder alcoólico das cervejas. E aqui está muito bem escondido, a gente consegue beber isto muito facilmente, apesar dos 6,5%, é mais forte do que nós estamos habituados em Portugal. É uma cerveja que, por exemplo, em termos de momento de consumo, final do dia, está a chover lá fora, vamos a um bar, beber uma conversa, vamos beber uma cerveja com um amigo, vamos pôr a conversa em dia, vamos beber uma Mare de Sul, vamos degustar devagar, vamos bebendo-a devagarinho e vamos conversando. Cerveja muito boa, apesar de ser uma cerveja clássica, não é a cerveja que eu beberia com bastante regularidade, mas estas cervejas são sempre muito interessantes de revisitar. Em termos de emparelhamento com comida, ela tem bastante potencial para aquela questão que eu já falei nas cervejas passadas, da capacidade de corte. Ela é seca, tem carbonatação ajuda a elevar notas de comida, por exemplo, a secura ajuda a cortar notas gordurosas, por exemplo, ou doces também. A secura da cerveja também ajuda a equilibrar muitas notas doces, então imaginem algo caramelizado, imaginem, por exemplo, uma cebola caramelizada, pode ser a acompanhar uma carne de caça, por exemplo, acho que funcionaria muito bem. Foi a Mare de Sul, Blonde, cerveja muito interessante, para quem quer entrar, por exemplo, no mundo das cervejas belgas, é uma cerveja muito boa de entrada para abrir horizontes para outras cervejas mais complexas, com maior teor alcoólico. E é isso, Mare de Sul, Blonde, foi uma excelente cerveja, à vossa e até à próxima cerveja.